Hora de mais um diário da Cris. Ora, galerinha. Voltando ao normal hoje com um relato da Cris sobre esses últimos dias, o que ela fez nesses últimos 3 dias que a gente... O que tá fazendo aí, Cris? Primeiro, eu me cocei bastante. Né? Já tá dando pra notar. Então, bora lá acompanhar. Galerinha, então, os últimos vídeos a gente estava junto com o Dr. André, sanando algumas dúvidas que bastante seguidores perguntaram. A maneira como o Dr. André trabalha, ele passou a questão do protocolo que ele utiliza, e aí sanou essas dúvidas, o do porquê algumas coisas podem antes, ou porquê que algumas o período mais longo, sobre a questão do banho, a utilização das cintas, a importância disso, tá? A questão do treino também, do porquê não liberar antes, tá? Então, muito bacana. Se você não assistiu, confere, porque isso é o profissional falando. E é bom, às vezes, a gente sempre ter, eu, pelo menos, Cris, gosto de ter a opinião de um profissional, analisar, porque a gente lê muita coisa, vê as outras pessoas, tem relatos, mas ver o profissional falando também é muito importante. E compreender, né, gente? Quando for procurar um profissional, tem que ser aquela pessoa no qual tu se sinta confortável em tá fazendo com ela o teu tratamento, em tá fazendo com ela a sua cirurgia. Agora vamos lá para os dias que eu fiquei aqui sem falar com vocês. O que aconteceu? Aquela mesma rotininha, banho de pano, fazendo a drenagem, fiz ali então no dia 30, já fiz a drenagem. A drenagem ela leva mais tempo também, né? Não é só agora no primeiro mês, vai mais além por conta do inchaço. A drenagem é para ajudar na questão do inchaço, para não criar edema. Então, as drenagens elas vão muito mais além. Então, também para quem for fazer cirurgia já tem que se prevenir com esse gasto também, tá? As alimentações. O Jean já deixou tudo feitinho no dia 30, porque daí a gente sabia que dia 30 normalmente é corrido, véspera não, né? É fim de ano, então organizar a janta, tudo. O Jean no dia 30 já deixou tudo organizadinho, a alimentação da semana. Então agora na semana do dia 2, que inicia na segunda, até sexta, a alimentação vai ser um macarrãozinho e o Jean fez um estrogonofe. Mas eu sigo ainda não comendo alguns tipos de gordura, né? A carne bovina tá sendo bem esporádico mesmo, uma vez na semana. E pedaços de carnes que também sejam magros, evitar que tenha tanta gordura. Tipo, na minha refeição livre, que às vezes antes a gente comia uns chips que tem numa loja de produtos naturais, que ele é um pouco mais saudável do que o outro, né? Mas tem algumas gordurinhas também. Então... Tem que tomar uma água de coco. Então, esse eu ainda também não posso. Mas eu aproveitei, daí a virada do ano que eu tinha direito de fazer uma refeição livre, eu aproveitei para ir tomar sorvete, que isso fazia muito, mas muito tempo mesmo que eu não tomava sorvete. Uma porque é muito difícil de achar produto sem glúten, sem lactose, e o sorvete é um deles, né, de achar ali sem a lactose. Então, aqui na nossa cidade, abriu uma sorveteria. E o mais bacana é que para quem é celíaco, ou o grau de intolerância ele é muito alto, não pode ter a contaminação. O que é a contaminação? O sorvete ali, ele não pode nem estar perto de um outro sorvete que tenha lactose, ou passe pelo mesmo processador, ou pegue com a mesma espátula, qualquer coisa que tenha contato com outro produto que tenha lactose. Então, nessa sorveteria, eles também deixam um freezer separado para os produtos. A espátulazinha ali, a conchinha que pega o sorvete também é feito de forma separada. E isso é muito bacana.
Aí eu aproveitei, aí tomei de maracujá. O gosto é imperceptível, com base nos sorvetes que eu tomava antes, né? Que era o normal. Tomei o de morango e o de coco. O de maracujá e o de coco foram os que eu gostei. O Jean já pegou de chocolate, de prestígio. Esses, o sabor, assim, é incrível, tá? Muito bom. Então, a gente aproveitou no dia 31. Aí, saí tomar um sorvetinho. E nós iríamos passar o dia 31 em casa. E aí, acabamos decidindo por passar a virada do ano na casa da minha irmã. Então eu saí, como eu ia passar em casa, eu não ia olhar roupa nenhuma, porque não tinha necessidade, às vezes, de gastar pra ficar em casa, sendo que também eu não posso agora, não é qualquer roupa que dá ainda pra colocar, por conta das cintas, tudo. Então, às vezes, seria um gasto numa roupa que depois eu não iria usar. Quer que eu segure pra ti? Não, pode deixar. Eu seguro aqui. Seu querido. Sou amor de pessoa, oi, gente. Então, a gente saiu pra olhar, eu e a minha irmã, uma roupa, já que a gente ia passar fora. E já também daí aproveitamos pra dar uma passadinha na missa. Pra quem não sabe, nós somos católicos, né? Hoje a gente não é mais tão praticante igual era antes. E aí foi assim, gente, corridinho. Passa num lugar, compra uma coisinha, compra outra, pra passar a virada do ano. Mas o que que acontece? Eu continuo sendo ainda cedeira. O cedeira é dormir cedo e acordar cedo também. Por quê, gente? Até o Dr. André, ele explicou pra nós. O Jean passou já por essa fase, né? E a nutricionista falou também. Como eu já vinha de um processo de emagrecimento, cuidando da alimentação, praticando atividade física, eu tava já na faixa de 67 quilos, aonde 55 quilos do meu corpo eram de massa magra e 14 quilos e pouquinho era de gordura ainda. Como eu lipei e tirei pele, deve ter baixado aí para 6 a 8 quilos de gordura no meu corpo. Então, o que que acontece? Como eu fico parada, também não pratico atividade física, acaba perdendo um pouco de massa magra. E aí eu começo também a eliminar mais peso. E como eu tô com uma alimentação de déficit calórico, então vocês imaginam como é que tá a minha situação. E aí o que que acontece com isso, gente? O cansaço. Porque o teu corpo, ele tá acostumado, vamos supor, com aquela gordurinha ali. Então, vamos supor que tem um bichinho, né? E ele vai se alimentando ali, daquela gordura. Ele tá estabilizado com aquilo dali. Ele tem uma garantia, né? É igual, eu tenho meu trabalho fixo, eu tenho aquela garantia. É assim que o nosso corpo funciona por dentro. Então, do dia pra noite, eu já não tenho mais 6 quilos de gordura no meu corpo, que é o que foi retirado de litros ali, né, amor? Uhum. Que eles falam em questão de... faz em litros, né? Eles não falam em peso. Eles não falam em peso, eles falam em litros, na verdade, os médicos. Mas a quantidade de pele que foi retirada. Então, com isso, com essa retirada, o que eu quero dizer pra vocês é que daí é como se o meu corpo ele já não tivesse mais aquela substância ali. E aí o bicho tá ali procurando, tentando se recuperar e ter forças pra conseguir se manter. Então, eu acabo ficando cansada com mais facilidade, né? Até a fisioterapeuta também falou que até eu voltar a ter a resistência que eu tinha antes para treino, também requer tempo. Vou ter que... É como se eu voltasse, a hora que eu voltar a treinar, é como se eu estivesse lá no início. Eu vou ter que trabalhar tudo de novo para recuperar a minha resistência, porque daí eu me sinto mais fraca. Então, o que que acontece? Como eu fiz todas aquelas voltas para preparar, por mais que às vezes não desce do carro, mas isso gera um cansaço, tá? Gerando esse cansaço, o que que acontece? Chega por volta de 8 horas da noite, 8 e pouquinho, eu já tô cansada. Então, fui lá, me arrumei, né? Me ajudaram a arrumar o cabelo, eu fiz a maquiagem, eu e Jean passamos na missa. Quando a gente voltou da missa,
eu consegui ir lá comer a carne, fiquei um pouquinho com o pessoal e daqui a pouco começou a me dar frio, né? E não estava um frio assim horrível, igual antes pra botar blusa. Tive que pedir pra minha irmã jaqueta, tive que deitar um pouco pra tentar aguentar até a meia-noite. Porque o que acontece? Começa a ficar pelezinha e osso. A minha mão, ela tá bem sequinha, gente. Achei que tu não ia me mostrar, achei que tu não ia mostrar a mão, porque hoje ela fez eu ver essa mão umas 10 vezes. Gente, porque olha só, aqui, ó, vocês podem ver que chega, dá pra ver, ó, essas partes aqui, ó, o ossinho, coisa que antes era muito raro. Então, eu começo também a ficar com frio. E aí, fui descansar. Aí, dali de umas 9 horas, por aí, 9 e pouquinho, até perto das 11, eu fiquei deitada no sofá, dormindo, de blusa. O Jean deitou ali comigo um pouquinho. E aí, depois a gente saiu, né, pra ir ver os fogos. E aí, consegui fazer a virada ali. Mas, gente, eu já tava caindo do sono. Vocês não têm noção. E só a gente assistiu o foguetório, estourou o champanhe, sem álcool, que álcool também não pode. Aí já voltamos pra casa. Então, esses dias aí foram feitos dessa forma. E amanhã não deixem de acompanhar. Seguimos com o Diário da Cris. Não esqueçam de deixar o like, comentar e também se inscrever. E deixar sua pergunta, né? Porque o doutor André vai começar a responder perguntas aqui também. Verdade, gente. Quem tiver dúvida, deixa a perguntinha aí. Beleza? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Hora de mais um Diário da Cris. Ora, galerinha. Voltando ao normal hoje com um relato da Cris sobre esses últimos dias, o que ela fez nesses últimos 3 dias que a gente... O que tá fazendo aí, menina? Primeiro, eu me cocei bastante. Né? Já tá dando pra notar. Então, bora lá acompanhar. Hora de mais um Diário da Cris. Ora, galerinha. Voltando ao normal hoje com um relato da Cris sobre esses últimos dias,